Vamos lá, gente. Hoje nós falaremos sobre fé. E foi esse assunto que o pastor pediu para que eu conversasse com vocês no dia de hoje. Ele não poderia vir, está viajando. E eu aceitei o desafio. Daí, quando cheguei na minha casa, parei para refletir, né? O que eu fui fazer? O que eu fui fazer aceitar um desafio desse? Porque, realmente, além de falar da palavra de Deus, que é muito difícil, você tem que substituir alguém que faz isso muito bem, que tem isso como profissão. Para mim, realmente é um grande desafio, mas eu aceito, já consigo tremer um pouco menos, estou tremendo menos do que da primeira vez que eu fiz, e assim vai melhorando com o tempo, acredito nisso. Então, primeiramente, eu vou ler o texto no qual a gente vai conversar hoje. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Bom, gente, eu gostaria de convidar vocês, de toda essa história, a focar em uma história. Focar em uma simples história de todo esse texto que eu li para vocês. Vamos focar em José. José, mas não o José do Egito, que tem aquela história muito famosa e muito bonita, né? Que ele é vendido pelos irmãos, depois de anos ele triunfa, conquista o Egito, daí os irmãos dele precisam dele, e eu esperando o momento de vingança de José, agora é sua vez, ele não, vou ajudar meus irmãos, porque se não fosse o que vocês fizeram, eu não estaria na posição que eu estou hoje. E ajuda e mostra um sinal de misericórdia imenso, imenso mesmo, que possivelmente eu não teria. Se bem que quem que ia me comprar, né? Mas tudo bem. O José que falaremos hoje é o José, o carpinteiro, José, pai de Jesus. Qual que é a importância de José em toda essa história? José é da genealogia de Abraão, de Davi. Então José conecta Cristo com a igreja, com a promessa da eternidade, com a aliança em seu sangue e a vinda para o resgate das pessoas pecadoras, conforme diz o texto. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ou seja, qual que é a importância de José nisso aí? A genealogia de José, pai de Jesus, conectava Jesus às tarefas que ele tinha que executar. Foram várias tarefas e Jesus tinha que executar essas tarefas, e por essa genealogia que ele foi conectado. Ok? Maria é considerada agraciada, e deve ser realmente considerada agraciada, porque teve a oportunidade de gerar Jesus. Teve a oportunidade de gerar quem mudaria a história. Então ela é considerada agraciada. Já José é considerado um homem de fé. E eu vou mostrar para vocês por que ele é considerado um homem de fé. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, se achou grávida pelo Espírito Santo. Maria era virgem e se achou grávida. Maria era virgem e se achou grávida. Maria era virgem e se achou grávida. Qual é o... Não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem cabimento. Se ela era virgem, não podia ter se achado grávida. Não engravidou por Wi-Fi. Não é possível. Não é possível. Então ela era virgem e estava grávida. José teve o primeiro pensamento, que eu acredito que é o que a maioria de nós teria, que foi o qual? Por ser José, seu marido,
Um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Ou seja, Maria, você aprontou, eu estava no projeto Mozão ano zero porque Jesus não tinha nascido, então não tinha, né? Então, projeto Mozão ano zero, mas você aprontou, então assim, vou te deixar secretamente aí, né? Para não causar piores coisas para você. Porém, naquela época, segundo a lei, José passaria por uma vergonha social muito grande. Até hoje passaria por uma vergonha social muito grande, uma situação desse tipo. Ele passaria por uma vergonha social muito grande. Por quê? Maria era virgem e estava grávida. Se ele não teve relação com Maria, fatalmente ele foi induzido a crer que outro tivera. Naquela época nem existia Wi-Fi para ter sido por Wi-Fi. Não existe a possibilidade. O que levava ele a crer. E por isso ele passaria por uma grande vergonha social. Naquela época, o noivado era tão importante quanto o casamento. Por quê? Por que isso acontecia? Naquela época, o noivo não poderia ir para uma guerra, porque correria o risco dele morrer naquela guerra, e sua noiva ficar viúva. E se ela se enquadrasse como viúva, ela já sofreria tudo que as viúvas sofreriam naquela época. Era a escória da sociedade quem era viúva. Então, eles evitavam, não, quem é noivo não vai para a guerra, porque pode correr o risco de deixar a noiva viúva. E tinha outro detalhe também, se ele deixasse Maria, que era qual? Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Ou seja, além da vergonha social que José passaria, além da morte de Maria, que ele sabia que ia acontecer porque ela cometeu adultério, segundo a lei, tinha um outro detalhe muito importante. Para casar, tinha que pagar um dote, naquela época. E para descasar, também. Ou seja, para o pai era investimento garantido. Não tinha como perder. Ia ter que pagar de qualquer jeito. Ou seja, José passaria por uma grande vergonha social no meio do povo, Maria ia morrer, e ele ainda tinha que pagar para poder se desposar. Aí vem uma pergunta que acredito que todos vocês já usaram. E agora, José? Naquela época não existia o Chapolin para poder defendê-lo. Não existia. Naquela época não existia o Chapolin para poder defendê-lo. E agora, José? O que José faria? A primeira lição que a gente pode tirar até aqui é que, muitas vezes, Deus vai nos colocar em situações complicadas. Complicadas de verdade. Que algumas vão até nos constranger de uma forma muito forte. Muito forte. Mas a gente precisa continuar confiando. Essa é a primeira lição. Mas depois de ter pensado nisso o quê? Pensado em deixar Maria, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi. Não sei se vocês perceberam a importância de José na genealogia. Quando o cego vê Jesus, o que ele fala? Jesus, filho de Davi. E aqui o anjo fala a mesma coisa. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ou seja, o anjo teve que vir e falar assim: José, olha, realmente ela está grávida, só que está grávida do Espírito Santo. Está grávida do Espírito Santo. Então, pode confiar que foi Deus que me mandou aqui para dizer isso a você. Ou seja, o anjo fez José mudar de ideia. E nesse ponto é importante salientar que naquela época Jesus usava muito anjos para conversar com as pessoas. Eu tomei banho, gente, sério, mas os bichinhos não querem me deixar. Deus usava anjos para se comunicar com as pessoas. Às vezes ele usava até animais. Em Números 22, a mula conversa com Balaão. Vocês já leram esse texto? E a mula, eu acho que toda espécie criada por Deus, do sexo feminino, tem uma capacidade de argumentação tremenda. Se você não conhece essa história da mula e Balaão, eu vou contar aqui para vocês.
Estava lá Balaão em cima de sua mula, a mula avistou um anjo. O anjo entrou na frente dela, ela pegou e desviou do anjo a primeira vez. Balaão bateu na mula. Por que essa mula está desviando o caminho? Bateu na mula. E continuou andando. Daí a mula viu o anjo de novo e desviou o caminho. E Balaão bateu na mula de novo. Aí a terceira vez, o anjo colocou que a mula desviasse para um caminho no qual esse caminho prendeu o pé de Balaão junto ao muro. Daí Balaão ficou muito indignado e bateu na mula de novo. Nesse momento, Deus dá a capacidade para a mula falar. E a mula falou assim: ô Balaão, por que você me bateu 3 vezes? Daí Balaão respondeu assim: porque você zombou de mim. E se eu tivesse uma espada, te mataria agora. Daí a mula falou assim: por acaso não sou eu, a tua mula, no qual cavalgou sua vida inteira? Por acaso não sou eu? Por acaso eu costumo fazer esse tipo de coisa? Ele respondeu: não. A mula só podia ser fêmea para ter tanto argumento assim. Se fosse um jumento, derrubaria Balaão e pisaria em Balaão, simples, resolveria no tapa ali mesmo, resolveria. Só que o anjo apareceu para Balaão e fez a mesma pergunta: Balaão, por que você bateu na jumenta 3 vezes? Dessa forma você está se mostrando como um adversário meu. E fique sabendo, se ela não desviasse as 3 vezes que eu entrei na frente dela, eu mataria você e deixaria ela viva. Ou seja, a situação constrangedora que Balaão passou com a sua mula, muito constrangedora, porque a mula deu um esporro nele. A mula respondeu ele. Se não fosse essa situação constrangedora, Balaão morreria. Balaão morreria. Então a situação que José passou também podia ser para tirar ele da morte. Às vezes as situações constrangedoras que passamos, as situações complicadas que passamos, é Deus nos tirando da morte de alguma forma. Alguma coisa que não nos faria bem. Talvez não seja a morte física como estamos imaginando, mas talvez seja a morte eterna. Algo que a gente quer muito e acaba entrando numa situação complicada, porque Deus nos coloca para não tirar, para que a gente não perca a nossa vida dessa forma, para nos proteger. Então, naquela época Deus usava anjos e algumas outras espécies também para falar com o seu povo. Mas essa foi uma contestação da igreja de Hebreus. Por quê? A igreja de Hebreus questionou, viu, há muito tempo atrás a gente recebia mensagens por anjos, e agora o Filho, na época Jesus já tinha vindo, traz a mensagem. E a resposta que a igreja de Hebreus recebeu foi essa: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Agora, depois de Jesus, Jesus é a mensagem de Deus. Ele é o próprio Evangelho. Ele é a expressão exata de Deus. E o que nós podemos tirar até aqui da parte do texto? Jesus é o suficiente para dizer absolutamente tudo que Deus quer nos dizer. Antes de Jesus, os anjos eram necessários para se comunicar com o seu povo. Agora, com Jesus, Jesus é o suficiente, Jesus é o absoluto para se comunicar com o seu povo. Ok? Continuando o texto. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Esse texto aqui, quando fala não tema, não fala à toa. No hebraico, esse é o chamado passivo divino. E eu vou explicar por quê.
Porque se fosse no dia de hoje, eu possivelmente mandaria apedrejar Maria e o anjo. Não tem porquê, não tem porquê. Nos dias de hoje. A questão é que aqui, quando o anjo fala, José, filho de Davi, não tema, se chama o passivo divino. O que isso significa? Que quando ele falou não tema, no momento que o anjo falou não tema, José parou de temer. Era uma situação que não era da escolha de José, deixar ou não deixar de temer. Mas, nesse aqui, como é passivo, o anjo disse, não tema, e José deixou de temer. Foi por isso que ele pega e assume toda a responsabilidade. O que a gente pode tirar desse texto? Que Deus pode nos colocar em situações constrangedoras. Deus pode nos colocar em situações complicadas. Mas Deus, em todo o seu amor e graça, nos tira todo o temor das situações. Se nós realmente confiamos, se nós realmente acreditamos, se nós realmente temos fé, não há situação que a gente não saiba que Deus está no controle. E realmente não existe situação que Deus não está no controle. É uma frase meio clichê, mas que faz todo sentido, que você sobreviveu a todos os piores dias da sua vida. Você sobreviveu a todos os piores dias da sua vida. Aquele dia que você achou que ia morrer, você não morreu. Se alguém aqui morreu, eu vou ficar um pouco preocupado. Então, você sobreviveu aos piores dias da sua vida. Então, o mesmo Deus que te coloca em situações complicadas para realizar o plano dele, ele não coloca você em situações complicadas à toa, ele coloca você em situações complicadas para realizar o plano dele. Tanto é que Jesus foi crucificado. Não sei aqui se alguém conhece uma situação mais complicada que essa. Você ser crucificado e morto, sem ter culpa, propriamente dito, mas assumindo a culpa daqueles que não mereciam. Assumindo a sua culpa, assumindo a minha culpa, assumindo a nossa culpa. Isso é uma situação muito complicada. Isso é muito complicado para mim. Mas Deus vem e nos tira de todas as situações complicadas. Ela dará à luz um filho, e você deverá lhe dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Naquela época, nome era mais importante. Colocar o nome em alguém era muito importante naquela época. Hoje, se você encontrar alguém que tem lá 25, 26 anos, e a pessoa se chamar Ayrton, vai te remeter a Ayrton Senna, ok? Se você encontrar alguém chamado Chuck Norris, vai te remeter, que o pai era louco, né? Colocar Chuck Norris na criança. Mas, remete... Então, tem o hábito de fazer algum tipo de homenagem, de um artista que gosta muito, de um jogador que gosta muito, a pessoa põe o nome no filho. Naquela época, o nome era mais importante. Por quê? O nome dava a definição da personalidade da pessoa e também da missão da pessoa. O anjo não falou para José colocar o nome de Jesus em Jesus à toa. Jesus significa salvação. Ou seja, só pelo nome Jesus já tinha a missão de salvar o povo. Então esse nome não foi escolhido aleatoriamente. Ok? Jesus significa Josué em hebraico. Qual era o costume da época? Colocar um nome nos quais as pessoas pudessem ouvir o nome e já lembrar de alguma coisa. Então colocou o nome de Josué, porque Josué libertou o povo da terra prometida e tal, e fez vem com Josué lutar em Jericó, derrubar as muralhas no chão e tudo mais. Josué fez tudo isso aí. Então colocar o nome de Jesus, na hora que falasse, meu nome é Jesus, opa, Jesus, Josué e tal. Então quer dizer, Jesus veio para salvar e também veio para lutar. A única diferença entre Josué e Jesus é muito simples. A terra estava prometida. Ok? A batalha de Josué estava ganha. Agora, nós, como pessoas, precisaríamos lutar uma batalha que possivelmente nós perderíamos. O salário do pecado é a morte, ok? A nossa batalha contra o pecado.
Mas na verdade a nossa batalha é contra a morte. Nossa batalha é contra a morte. Ninguém, em sua consciência, óbvio que tem algumas doenças hoje em dia que as pessoas desejam morrer, mas ninguém em sua consciência que esteja saudável deseja morrer. Então, essa seria a nossa luta. Mas Jesus veio para nos salvar e venceu essa luta. Jesus venceu a morte. Ok? Jesus morreu e ressuscitou. Ou seja, Jesus morreu e provou que a morte foi vencida. Porque se Jesus só morresse pelos nossos pecados, não ia resolver nada. Porque morrer, eu também consigo. É muito simples. Mas Jesus não, Jesus morreu e ressuscitou. O que podemos aprender com isso? O nome de Jesus nos ajuda. E como nos ajuda? Nos ajuda bastante. Se a gente acorda todo dia de manhã, abre os olhos e enxerga, é porque Jesus nos ajudou. Se a gente acorda de manhã, levanta e anda, é porque Jesus nos ajudou. Se a gente acorda de manhã e não enxerga e não anda, da mesma forma, Jesus nos ajudou. Porque Jesus já fez o mais importante por nós. Já fez o mais importante por nós. Quando a gente ora pedindo para ser uma pessoa melhor, a gente reduz e muito o que Jesus fez por nós. A gente reduz e muito. Sabe por quê? Porque a gente está pedindo para ser o melhor pecador, porque nós somos pecadores. Mas agora, quando a gente pede para que as nossas atitudes sejam voltadas a Cristo, aí sim nós estamos realmente entendendo a situação, nós estamos entendendo qual é a finalidade de tudo isso. Na Inglaterra, todo vilarejo próximo à Inglaterra tem uma via que leva a Londres. Todo vilarejo tem uma via que leva a Londres. E na Bíblia não é muito diferente. Todas as histórias têm um caminho que de uma forma ou de outra levam a Jesus. Todas as histórias, todo o foco é em Jesus. Todo o foco é em Jesus. A gente costuma, chega essa época do ano, a fazer metas para o ano que vem, né? Já fiz algumas aberturas, já falei no Face lá que não bati minha meta de ler todos os meus livros, que estou ainda com 6 livros na embalagem, óbvio, não bati minha meta de 2017. Mas uma recomendação que eu dou para vocês, pessoal, após estudar a palavra e ler, é que antes de escrever no papel suas metas, as metas são totalmente indispensáveis, mas vejam se todas as suas metas convergem a Jesus. Vejam se suas metas vão levar até Ele. Porque essas realmente são metas que vão fazer diferença na sua vida. Essas realmente são metas que vão mudar a sua vida. Jesus é o próprio Evangelho, e o Evangelho não é aquela coisa que você fala para a pessoa só para ela começar a acreditar em Jesus. O Evangelho, ele transforma a vida, a pessoa acreditar em Jesus, mas ele amadurece a vida daqueles que acreditam. O Evangelho tem esse poder. Então, se vão definir meta para 2018, defina, brigue para cumpri-las, mas também verifiquem se as metas que vocês estão definindo convergem para Jesus, que isso é que realmente vai fazer diferença na sua vida. Até porque se você não alcançar nenhuma das suas metas, Jesus já te alcançou. Jesus já morreu por você. A virgem ficará grávida e dará um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aqui é um aspecto muito importante, quando informa Deus conosco. Não sei se vocês perceberam, no Antigo Testamento, Deus mandava anjos para comunicar com as pessoas, como eu já disse. E nem os maiores profetas tiveram a oportunidade que nós temos hoje, que é o quê? Poder conversar com o próprio Deus, poder orar e falar com o próprio Deus. E Deus está conosco. O que podemos aprender dessa história? Aqueles que foram alcançados pelo amor daquela criança vivenciaria o cuidado de Deus bem de perto.
Nós precisamos realmente, eu falo principalmente de mim, preciso acreditar mais. Não sei se vocês sabem, José, ele tinha 18 anos, mais ou menos, quando ele teve que tomar a decisão se ele deixaria Maria, quando ele teve que tomar a decisão de fugir com Maria. Mas ele acreditou, ele teve fé. O anjo desceu para ele e falou, e ele teve fé. Para nós hoje, Jesus fala com a gente. A gente precisa ter mais fé. A gente precisa acreditar mais que Deus transforma vidas. Quando a gente prepara uma mensagem, principalmente eu, tem esse jeito, eu quero trazer a mensagem mais impactante possível para as pessoas, que as pessoas saiam daqui realmente impactados com a mensagem que eu disse de uma forma tremenda. Mas o próprio Evangelho me ensina que não. Que não. Se uma pessoa for atingida, essa pessoa que deveria ser atingida, essa é a vontade de Deus. Deus continua sendo Deus, Jesus continua sendo Jesus. Não é o que eu falo, não é a minha forma de falar, não é a minha didática, não é minhas piadas ruins que mudam alguma coisa. Mas se uma pessoa for impactada pela minha mensagem, com certeza eu já cheguei a um ponto muito bom, que é ser ferramenta nas mãos de Deus. Mas isso não é porque eu estou com o microfone que eu tenho essa capacidade. Você também tem. Você também tem. Nós somos criaturas de Deus, a gente é amado por Deus, a gente tem o amor de Deus, a gente conhece a palavra de Deus. Então a gente não pode se limitar a simplesmente chegar e sentar aqui e ouvir uma palavra. Não, a gente tem que falar para as pessoas do amor de Deus, a gente tem que agir conforme o amor de Deus, a gente tem que ter fé nesse amor de Deus. Tem que ter fé nesse amor que transforma vidas. Você não precisa de um milagre gigantesco na sua vida, se ficar cego voltar a enxergar, ficar paralítico e voltar a andar. Você precisa acreditar no milagre que já foi feito, que alguém morreu por você que não merecia, morreu por mim que não merecia, para salvar as nossas vidas. E quando Jesus vem, ele fala que veio para dar vida em abundância. Jesus veio dar vida em abundância. Você sabe o que é vida em abundância? É igual o refri do Burger King. É refri para não acabar mais. É refri mesmo, é refri com vontade. Jesus não veio para dar vida em abundância, viver até os 150 anos aqui nessa terra. Não, é vida eterna. Jesus não ia se contentar com um pouco, não, é vida eterna. Eu vim aqui para salvar vocês e para que vocês tenham vida eterna. Vida em abundância é isso. Vida em abundância é vida com força. Então, gente, a gente precisa realmente ter mais fé. Falo por mim, eu sou o primeiro. Preciso ter mais fé. Espero realmente que vocês tenham entendido essa mensagem, porque não importa as minhas limitações, mas o poder de Jesus é capaz de fazer coisas tremendas. E é bem interessante a palavra de Deus. Pode ser, por exemplo, que o Tiago vá para o Iraque, chegue lá e ele consiga transformar apenas uma vida, ok? Só que nós não sabemos do alcance do Evangelho. Pode ser que essa vida que ele se transformou no futuro se torne um grande pregador que alcance muitas vidas. É basicamente você ser, por exemplo, um professor de natação e apenas uma criança aprender a nadar. E essa criança ser Michael Phelps. Seria uma baita realização. Apenas um aprendeu, mas o que aprendeu também, que orgulho dele. Então, gente, eu falo bem rápido, porque senão eu começo a me enrolar, porque eu não tenho todo o conhecimento que o pastor tem. O Bira já está posicionado ali, ele já imaginava. É isso que eu vim trazer para vocês. Só queria terminar com uma oração.